um cara que veio para trazer a libertação, um cara que veio para trazer uma nova mensagem, uma nova forma de enxergar o mundo. Trabalhou só 3 anos, né? Você sabe. Ele morreu com 33 anos, mas ele começou a pregação dele e fazer as palestras dele com 30 anos. Então durou apenas 3 anos o trabalho dele. Essa nova forma de enxergar o mundo, ela ia contra os interesses dos ortodoxos, na época os judeus, mais ortodoxos, e também ia contra as crenças, né, e interesses também. Ia contra as crenças e interesses do Império Romano. Vocês acham? Que tipo de imagem ele gostaria de deixar para o mundo? Ele crucificado, todo estropiado, ou ele sorrindo, ele trazendo uma mensagem, ele pregando, ele mostrando a imagem dele como ele era. Então a imagem como ele era crucificado, todo estropiado? Essa era a imagem dele? Acho que não, né? Por que será que essa imagem se propaga até hoje? Né? E é tão, foi tão, vamos dizer, colocada boca abaixo, literalmente. Por quê? Alguns cristãos falam que ele morreu por nós, que ele sofreu por nós. Bom, aí é muito fácil, né? Ele sofreu por nós, então eu não preciso sofrer mais, só que é uma mentira, porque muita gente continua sofrendo. Ele morreu para tirar os pecados do mundo, mas é uma mentira. Ele não tirou pecado nenhum. Ele veio trazer a mensagem e quem caminhar pela orientação, pela filosofia que ele deixou, né, pelo legado e experienciação, né, ele mostrou como era. Ele não só falou, ele mostrou. Quem caminhar por essas informações vai se dar bem, vai se libertar do sistema. Né? E o sistema, no fim das contas, o sistema combateu quem defendia ele, porque o próprio sistema que matou ele, só que 300 anos depois o sistema pegou, tipo, os caras estão muito rebeldes, os caras só falam nesse cara. Esse cara já morreu faz 300 anos e os caras estão fissurados por esse cara. E tinha 3 segmentos brigando entre eles, cada um com uma ideia de Jesus. Ok. E aí, o que acontece? Eles pegam e dizem, não, vamos pegar esse cara, vamos pegar o que ele deixou escrito aí, vamos escolher o que fica melhor para nós, vamos separar as escrituras e vamos inventar a Igreja Apostólica Romana. Né? Aí a gente vai dominar na parte espiritual, né, na religiosidade, e na parte política, né, que o nosso império já é grande, já tem força, e quem se opõe a gente mata e tá. Ok. Agora trazendo um pouco do significado, você sabe qual é o significado da cruz? Dessa representação? Uma vertical, pelo gnosticismo, tá? E pelas culturas mais antigas, né? E aquela transversal. A vertical significa a ascensão espiritual. E a horizontal significa a vivência no plano terreno, material, tá? Então é uma cruzando a outra. Então pode ver, se tu continua, depois que passou a linha horizontal, se tu continua, é sinal que tu ascendeu, tu te iluminou, tu alcançou níveis mais altos, né? De consciência do que apenas essa fisicalidade, essa materialidade. E aí? Por que será que o mestre ia deixar a imagem dele a forma crucificada, cheia de sangue, sofredora? Eles usaram, o sistema usou isso para quê? Para colocar culpa em nós, meros mortais, e facilmente manipuláveis, para colocar culpa em nós. Teve um cara que deu sangue para nos representar, morreu por nós. Como a culpa já é inerente no ser humano, no inconsciente coletivo, isso só potencializou. Então, pessoal, a mensagem que eu quero trazer aqui nessa conversa não é para vocês deixarem de cultuar Jesus. Eu posso falar, eu tenho pouco conhecimento histórico, mas eu tenho algumas experiências com o Mestre Sananda. E as experiências que eu tenho são minhas, né? São particulares. Então, um pouco de alguns conhecimentos que eu tenho vem dessas conexões espirituais, de alma, né? De coração para coração. Não preciso provar para ninguém que é verdade ou mentira. Mas o que eu venho apelar aqui é que conectem-se com Jesus livre. Conectem-se com Jesus sorrindo. Conectem-se com Jesus, o fazedor de milagres. E não o que sofreu, o que derramou sangue. Porque ninguém precisa derramar sangue para evoluir. Isso é uma escolha. Ninguém precisa, se sentindo culpado, a gente nunca vai evoluir, nunca vai ascender. Nunca a gente vai passar daquela linha horizontal se a gente continuar se sentindo culpado. E cheio de julgamentos e cheio de pudores, cheio de regras que algumas instituições nos colocaram. Então, enquanto a gente ficar vivendo na culpa, no medo de ser pecador, porque senão eu vou para o inferno, porque isso é uma doutrina que foi colocada justamente para dominar mais fácil, tu consegue dominar uma nação é pelo medo. Então, enquanto as pessoas acreditarem que só existe o céu e o inferno, e se tu é pecador, tu vai para o inferno, tu fica com medo bárbaro de morrer. Então, o conhecimento é a chave. O mestre Buda veio 500 anos antes de Cristo.
E ele mostrou que a iluminação, a evolução do ser se dá através da sabedoria, do conhecimento praticado em si mesmo. Então, as chaves estão aí. Existiu outros avatares. Mas nenhum avatar quer ser representado de uma forma como um sofredor. Porque eles não são sofredores. Eles, pelo contrário, essa história da ressurreição, ele mostra que ele não estava apegado, preso a essa roupagem corpórea. Que é apenas uma roupagem. A vida continua. Ele veio só para provar os que não acreditavam. E para confirmar os que já acreditavam. Como confirmação. Então, vamos mudar um pouco o paradigma. Vamos se perguntar por que as representações são assim. Vamos fazer pergunta. Vamos confrontar esses velhos paradigmas. Foi isso que ele veio fazer. E é essa a mensagem que ele deixou. E não é de culpa e de derramar sangue e de medo de ir para o inferno. Ele nunca deixou essa mensagem. De ter medo. Ele nunca deixou. Tanto é que ele não tinha medo. Ele falava, ele confrontava. Teve uma época que ele, inclusive, ele expulsou os vendilhões do templo, né? Ele agiu com bastante agressividade, inclusive. E aí? Ele veio provar no corpo humano que tinha como sair daquele estado de consciência. Precisava fazer algumas mudanças. É essa a pegada que ele deixou. Tá? Então eu peço a vocês, encarecidamente, se perguntem e cultivem a sabedoria desse mestre, mas não através do sofrimento, da culpa e do medo. Porque o inferno, esse que eles falam, está dentro da gente. Então, enquanto eu ficar vibrando em coisas negativas, julgamento, culpa, medo, é óbvio que eu vou para o inferno. E todo ser humano tem dentro dele a ganância, a inveja, o medo. Todo ser humano tem. Mas depende de nós saber a quem nós vamos alimentar dentro da gente. Isso é sabedoria. Trago aqui um simples ponto de vista sobre a minha ótica, sobre a minha experiência. Não quero trazer nenhuma verdade absoluta e nem convencer ninguém de nada. Cada um tem seu ponto de vista. E aqui eu trago o meu para compartilhar com vocês. Se fizer sentido, que peguem para si. Se não fizer, deixem ir. As verdades absolutas não existem, porque nós estamos num universo que é relativo. Existem muitos mestres aqui, encarnados na Terra, que falam com muito mais propriedade sobre esse assunto. Dentre eles é Jean Vauelan, Josiane Antor, também tem o Geraldo. Geraldo, não lembro o sobrenome, foi um que conviveu bastante tempo com Chico Xavier. Pesquise sobre o que eles falam também. Abra um pouco a consciência, a mente de vocês sobre esses assuntos. Beleza, pessoal? Gratidão. E essa era a mensagem que eu tinha para ressurreição definitiva do Cristo cósmico universal no nosso coração. Gratidão.